Esta entrevista está sendo gravada no dia 30 de abril, dia em que, há 102 anos, a nossa estrada de ferro Madeira-Mamoré, a mãe do estado de Rondônia, chegou ao seu destino, a cidade de Guajará-Mirim. Hoje também, por coincidência, é dia do ferroviário, desses heróis anônimos que construíram a estrada e depois cuidaram dela durante tanto tempo, a despeito do abandono a que foram relegados como classe, como pessoas. E o nosso convidado de hoje é alguém que, desde que veio para a nossa região, tem desenvolvido, tem prestado um trabalho relevante, um trabalho da maior importância na sua atividade. Ele é juiz federal, é filho aqui de uma cidade próxima do estado do Amazonas, mas já incorporou com seus conhecimentos, os seus sentimentos, o estado de Rondônia. Eu estou falando do juiz federal Dimes da Costa Braga. Boa tarde, Dimes, é um grande prazer recebê-lo aqui mesmo, e uma honra. E particularmente para falar desses assuntos que mexem com a gente, mexem com o nosso sentimento nativista e que requerem pessoas que têm o poder de justiça, o poder de chegar lá e mudar esse destino, porque todos os outros já se tentou. E dizer até que, em função dessa ação civil pública movida pela OAB em relação contra as autoridades municipais, estaduais e federais, dado o abandono da estrada, principalmente nesse momento em que estamos aí no final acabamos de vivenciar a maior enchente da história de Rondônia, em que aquilo se transformou aquele palco da nossa história, palco primeiro, a origem de tudo virou um lamaçal. Então, essa presença histórica lá, repito, da presença do poder público, do poder judiciário, na sua pessoa, presidindo esse processo todo, isso renova as nossas esperanças de que aquele espaço lá seja mais respeitado e preservado. Mas vamos falar então, inicialmente, dessa ação, como está caminhando, como foi essa visita. Doutor Viriato, em primeiro lugar, boa tarde. É uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui. E antes mesmo de iniciar a entrevista, já peguei a assinatura do autor no livro Trem Vivo, que só tinha até então do doutor Samuel Castiel. E agora tenho também a sua assinatura, uma felicidade muito grande estar aqui e ter a oportunidade de falar para toda a comunidade porto-velhense, comunidade rondoniense, a respeito deste assunto que, como o senhor disse, mexe com a gente, realmente. Existe uma vontade de toda a população de Porto Velho, de Rondônia, mas principalmente de Porto Velho, de que esse patrimônio seja preservado, restaurado e especialmente que possamos ter o funcionamento da estrada de ferro até Santo Antônio. Isso é um sonho que parece cada vez mais distante em razão desta calamidade pública que hoje assola a capital Porto Velho e seu povo. Os danos foram enormes, mas não irreversíveis. É preciso ter vontade política, é preciso ter ação. Então, a presença do juiz no local para inspeção judicial, ela teve esse desiderato de despertar mais ainda a atenção das autoridades, de tentar trazer para dentro do processo a situação real em que se encontra este acervo e patrimônio histórico. Então, por conta disso é que se iniciou a inspeção judicial pela parte seca, isto é, pelo antigo prédio do relógio, aonde lá estão guardadas, diga-se de passagem, muita coisa importante mal acondicionada. Foi tudo registrado em vídeo e também transposto para um auto que vai ser assinado por todas as partes presentes. Como que se encontra o processo? A OAB ingressou com esta ação já quando as águas já tinham atingido a praça da estação.
Então já estava uma situação bastante difícil para de lá retirar alguma coisa, e a Funcultural, os órgãos responsáveis, especialmente Funcultural, já havia retirado o que pôde, ou pelo menos o que eles afirmam que puderam retirar e transportar para o prédio do relógio, mas muita coisa ficou lá, muita coisa foi mal acondicionada na prefeitura, então a OAB queria que retirasse tudo, o pedido era nesse sentido, e o processo foi para um juiz de plantão que não teve como viabilizar de forma alguma essa retirada nessa circunstância. Então, a princípio o juiz indeferiu a liminar, e quando o processo chegou enfim às minhas mãos, logo na semana seguinte, após esse fim de semana, o que vi que era a necessidade de fazer uma audiência com as partes interessadas. Então foi primeiro feita uma audiência. Nesta audiência, com todos os participantes, foi colocado o que tinha. O IPHAN apresentou toda a documentação, como grande parte, não vou dizer que está tudo ali no processo, mas pelo menos como o Exército era o guardião de todo esse material e repassou ao município na ocasião em que repassou. Quer dizer, foi trazido para dentro do processo a situação jurídica, mas a situação fática, física, só com uma inspeção judicial. É por isso que eu tomei a iniciativa de ir ao local e pude perceber que a grande maioria das pessoas que lidam com esse acervo entendem pouco dele. Eu pude perceber que quem entende melhor desse acervo são os ex-ferroviários que ali compareceram, associações de amigos da Madeira Mamoré, associação de ex-funcionários que ali compareceram, já vários querendo me apresentar documentação, denúncias. Existe uma preocupação geral, generalizada com este acervo. Nós precisamos encontrar os meios possíveis de restaurá-lo, de resguardá-lo, de preservá-lo, para que as presentes e futuras gerações possam entender o começo da nossa história, esse fato de que no dia 30 de abril de 1912 foi assentado o último dormente, muito bem lembrado pelo senhor agora aqui, né? E no dia 1º de agosto foi feita a primeira viagem, não é isso, seu nome? Exatamente, foi a inauguração da estrada. A inauguração da estrada, salvo engano, em 1º de agosto. 1º de agosto, exatamente, né? Saindo de 1912, daqui, saindo daqui e chegando em Guajará-Mirim. Em Guajará, as únicas cidades da época. Mas no dia 30 de abril teria sido assentado o último dormente. Exatamente. Então, ela, inclusive, eu lembro aqui o nome de um outro procurador federal que tem estado sempre conosco, doutor Ricardo Leite, querido amigo, que compartilha conosco há bastante tempo. No aniversário aí, nos 100 anos da estrada, estivemos lá, gravamos programas, estamos pedindo, esse descaso crônico, não só com a estrada de ferro Mamoré, mas a estrada de ferro Madeira Mamoré. Eu certa vez escrevi uma crônica e a chamei de a mãe do estado de Rondônia. Porque tudo começou ali, como as pessoas pelo menos deveriam saber. Como diz a professora Ieda, ferrovia de Deus. Porque do diabo, já tem muita coisa do diabo, melhor deixar pra lá. Porque ela só trouxe coisa boa. O pior que houve para o estado de Rondônia, especialmente para o município de Porto Velho, foi a desativação da ferrovia. Exatamente. Foi o pior que podia acontecer. No momento posterior, em que se verificou que o melhor sistema de transporte é o ferroviário, já não se poderia recuperar o que tinha sido colocado de lado. Ele é o melhor e ele é o mais econômico. Sem dúvida. Então, você tendo uma estrutura dessa pronta e funcionando e de barata manutenção, o fato parecia ser de cara manutenção, em 1971, quando o governo federal decidiu desativá-la, porque o Brasil era um país muito mais pobre. Hoje, com a estrutura e a potência econômica que o Brasil ela seria de barata manutenção para o governo federal permitir a continuidade do funcionamento desta ferrovia, servindo a população e não tendo os custos que se tem hoje em dia para se manter, para se ainda pavimentar, porque trechos da rodovia ainda não estão nem pavimentados. E uma vez pavimentado, depois, ano a ano, os contratos milionários do DENIT para conservar
a madeira mamoré era quase de graça, comparado com o que se gasta em contratos de licitação do DENIT para manter as rodovias federais. Mas o trem, todos os grandes países, cidades em que se dá valor a essas coisas, que precisam se dar valor mesmo, o que se observa é que o trem, ele é mais do que um veículo de transporte. Ele contextualiza algo diferente. Uma viagem de trem, todo mundo sabe que é romântica, é uma coisa lúdica, não é? O trem faz parte da nossa infância, dos nossos brinquedos de infância. Então, tudo a ver, manter, já que a estrada foi destruída e foi abandonada, e isso decorreu ao longo de todos esses anos, pelo menos até Santo Antônio, seria uma grande atração turística, né? Termos que prometeram que iam reativar. E em que pé estaria isso? Nem me pergunte a respeito disso, porque eu não tenho informações sobre isso. Quando o senhor fala aí, o senhor me transporta para a sua crônica, O Menino e o Trem. Acho que é esse o nome. A primeira viagem do menino até Guajará-Mirim, depois a viagem de volta. E índios, e ataque de índios ao vagão, e as florestas, e cipós, e animais, e jacarés, e onças, tudo que o menino viu quando fez esta viagem, tudo isso está para o passado. Nós temos que pensar para o futuro. É preciso, no meu entender, e este juízo vai fazer isso, os contatos com entidades que já tiveram experiência em restaurar ferrovias, estradas de ferro. Existem pessoas no Brasil que são capazes disso, que têm conhecimento nesse tema. A viabilidade de recursos, quer dizer, quais são os órgãos que dispõem de recursos para a restauração de patrimônio cultural no Brasil e no exterior. Quer dizer, quem tem o poder e o dever de fazer isso é o poder público, é o município de Porto Velho, é o estado de Rondônia, é o IPHAN. Então, é por isso que eu chamei todos esses entes para as reuniões, as audiências, as reuniões, e nós vamos partir agora, mais adiante, no momento posterior, para uma audiência pública, onde nós vamos conversar com toda a comunidade porto-velhense, todos aqueles que tiverem interesse, e apresentarem as ideias sobre o tema. Uma audiência pública ordeira, simples, sem perda de tempo. Eu sempre costumo dizer, durante a inspeção judicial tem muita gente que chega, doutor, aí quer me contar a história da ferrovia, quer me contar o que aconteceu e tudo. Eu já sei, eu já li tudo, quase tudo sobre a Ferrovia de Deus, né? Quer dizer, então a gente procura o quê? Se aurir os conhecimentos, a história. Eu já conhecia muito da história, desde a história do Acre, porque eu sou um apaixonado pela Amazônia e pela riqueza cultural da Amazônia em particular, né? Então conheço toda a história, desde quando da criação do Bolivian Syndicate, quando os Estados Unidos iam abrir um flanco através de um sindicato de financistas ingleses e americanos dentro da Amazônia, e os interesses amazonenses sendo massacrados pela Bolívia, que decidiu tomar posse do território que nunca foi concretamente seu e passou a ser concretamente brasileiro pela ocupação dos seringalistas, através dos seringueiros, principalmente nordestinos, que ocuparam aquela região e que deu origem a toda essa situação, até que o herói Plácido de Castro resolve entrar na briga, fazer parte dessa luta, e realmente treina aqueles seringueiros e homens e pessoas que fizeram parte daquele grupo que acabou vencendo a Bolívia e subjugando a Bolívia dentro do seu próprio território, né? A Bolívia treinada com equipamentos e treinada por americanos e russos, e os brasileiros treinados por um gaúcho bravo e patriótico, que tratou os prisioneiros bolivianos com a maior fidedignidade e respeito. Uma história lindíssima que a comunidade porto-velhense muitas vezes não conhece, e que deu origem a tornar, fortaleceu o que já era natural, que Porto Velho se tornasse uma importante cidade nesse flanco da Amazônia, mas foi o acordo
após a situação toda, o Brasil, que não queria de forma alguma apoiar o Amazonas e tomar o Acre da Bolívia, o governo federal não queria de forma alguma, mas se viu obrigado, porque então quando o próprio Lino Romero, que era o responsável pelas forças e a manutenção do governo boliviano no território do Acre, escreve a famosa carta ao general Panto, presidente do país, dizendo: entregue esta terra aos brasileiros, é um custo absurdo para nós bolivianos, um país pobre, que temos que cuidar da nossa terra, entregue aos brasileiros mediante um pagamento justo, mediante uma contrapartida devida, especialmente uma possível ferrovia. E é aí que quer dizer, tudo que tem origem lá atrás, aí vem Barão do Rio Branco com toda a sua capacidade de negociação e faz um famoso acordo que foi hiper vantajoso para o Brasil. Não é à toa que hoje o presidente boliviano chora as mágoas de ter perdido o Acre, mas na verdade perdeu porque não perdeu pelo chamado iutis possidetis, quer dizer, o direito à posse. Tem direito a uma terra quem toma posse dela, quem vive dela, quem dá vida à terra, e foi o sangue brasileiro que fez o Acre. E o acordo então cria esta ferrovia que dá o grande impulso a Porto Velho para se tornar o que tinha que se tornar, uma capital importante, um ponto importante dentro do Brasil, e foi essa ferrovia que viabilizou isso de uma maneira mais concentrada. Talvez, se o desenvolvimento de Rondônia se não fizesse desta forma, através dessa ferrovia, talvez Porto Velho poderia continuar sendo um município do Amazonas, simplesmente. Rondônia poderia estar do sul para o norte, como hoje a gente enfrenta tanta dificuldade para a continuidade do crescimento, desenvolvimento da nossa terra, e a gente percebe que o sul do estado se desenvolve a largos passos, as cidades são organizadas, são estruturadas. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico hoje de Rondônia vem do sul para o norte, vem muito mais forte no sul do estado, no centro-sul do estado, a partir de Vilhena. Então, se não fosse essa ferrovia, Porto Velho com certeza seria uma cidade importante, mas talvez não fosse a capital de Rondônia, talvez não tivesse sido destacado do Amazonas, este pedaço de Porto, para cumprir o que hoje é Porto Velho, parte do Amazonas, parte do Mato Grosso, e criar esse grande estado de grande futuro que é a nossa querida Rondônia. Espero que as autoridades que podem mudar isso, sim, preciso vontade política, determinação e precisa, antes de tudo, sensibilidade para essas coisas nativas. Aqui é a nossa terra, se eles estão conduzindo o destino do nosso povo, tem obrigação, sim. E vejam aqui, esse exemplo exponencial falou da história, certamente emocionou as pessoas que realmente amam esta terra, porque nós nascemos, senhoras e senhores, de uma epopeia. Não é qualquer povo que tem a sua origem na construção de uma estrada, que a maioria das estradas do mundo não foram construídas em florestas tropicais. Essa foi a primeira, numa floresta tropical com todas as diversidades possíveis e imaginárias, que nem eles, quando vieram para cá, achavam que não era isso. Não era essa doenças, deficiências de toda a ordem, confrontos humanos, etc., violência de toda... Enfim, nós nascemos, o estado de Rondônia e o povo de Rondônia, nós todos temos que ter uma honra, muita honra disso, e que nossa honra mobilize o nosso brilho. Então, Viva Porto Velho, tenho certeza, acertou num alvo ao convidar o doutor Dimes, uma pessoa que é filha aqui do nosso estado, vizinho do Amazonas, mas que já incorporou. É mais do que aquela pessoa que veio para cá simplesmente exercer uma função. Estou dizendo isso porque eu sinto isso. Eu não sou dado a dizer coisas que eu não penso. Então, veio aqui, mas já é daqui, já tem o coração de Rondônia. E ao analisar uma situação como esta, o faz com muita propriedade, conhecendo a história, o que aquilo representa, ou que deveria representar, e aí, certamente, que isso ilumina, dá mais uma luz nas nossas poucas possibilidades de iluminação, essa nossa tal de esperança, de mudanças, de que as coisas tomem o seu destino certo. Então eu quero agradecer a sua presença aqui, repito que muito nos honrou, virá
tratar de outros assuntos aqui, e nós sabemos dos seus pendores, seu talento literário, sabemos dos seus estudos de filosofia, que eu tenho um informante aqui de alto nível que me fala tudo, entendeu? Então será entrevistado aqui já sobre esses temas, não escapará dessa entrevista, vou logo avisar. Então eu deixo as nossas câmeras para as suas conclusões, suas recomendações finais. Muito obrigado, doutor Viriato Moura. Para mim para mim uma enorme satisfação estar aqui. Há um filósofo brasileiro, Olavo de Carvalho, que ele explicita muito bem essa questão da importância do conhecimento da nossa história e da vivência da história como forma de criar um povo ligado à sua terra, um povo capaz de se desenvolver a partir de valores próprios. Ele diz, Olavo de Carvalho, num de seus artigos publicados nos jornais do Rio de Janeiro, ele vive nos Estados Unidos, é o maior filósofo brasileiro vivo. E Olavo fala que se você chega em determinados países europeus, principalmente nos países mais estruturados da Europa, você imediatamente nota o que é de base e o que é passageiro. O que está na estrutura fundante daquele povo. Então, se você chega nos Estados Unidos, você nota isso. Se você chega em alguns países orientais, você nota isso. Se você entra numa livraria, se você está na Alemanha, você vai ver de um lado, você vai ver Goethe, você vai ver outros autores alemães importantes, você vai ver obras de arte. Você olha para o outro lado, você vê aquelas obras de arte passageiras, aqueles livros passageiros, aquilo que é moda, especificamente modismo, e que vai passar. Mas tem o que não passa. O que não passa para o povo de Rondônia? O que é que não passa para o povo de Rondônia? É a base da nossa história, é a estrutura fundante do nosso estado, da nossa capital Porto Velho. É essa mensagem que eu queria deixar para as nossas autoridades e para o povo de Rondônia. Você, que não é nenhuma autoridade, vá à biblioteca pública e procure os livros de Viriato Moura, de Ieda Bozakov, procure os livros dos autores rondonienses que contam a nossa história, procure saber quem foi Aloysio Ferreira, procure saber quem criou esse estado, quem deu estrutura a esse estado, procure saber quem foram os principais americanos, como o Dr. Lovelace, que era o médico do Hospital da Candelária, o diretor do Hospital da Candelária, que cuidava da vida daquelas pessoas e que deixou um enorme legado. Hoje Rondônia é uma cidade que é uma cidade educacional no campo da medicina, importante no país. Por quê? Está lá na estrutura fundante, foi criado um hospital magnífico, imenso, para atender aquela comunidade. Tudo isso precisa ser contado, lido, relido. Os pais precisam passar para os filhos. E os ferroviários, é fantástico como eles conhecem a história na palma da mão. Não tem assunto que você fale com eles sobre a ferrovia Madeira Mamoré que eles não saibam e que eles possam contar. Tudo isso é muito bonito. Então, nosso estado precisa se amalgamar em torno dessa história, em torno dessa epopeia, como o senhor disse no começo da nossa conversa, em torno dessa epopeia, para poder conservar esse patrimônio, esse acervo, e garantir que todo mundo saiba em Rondônia o que é definitivo e o que é passageiro. Diante dessas palavras tão consistentes do Dr. Dimes, nada mais a dizer. Apenas é isso aí. Viva Porto Velho volta daqui a pouco.